Qual o nome do senhor? Sérgio, Sérgio, como foi que chegou à Igreja Universal? cheguei aqui com a vida totalmente destruída. 30 anos no vício, tráfico de drogas. Na verdade, eu experimentava a droga que chegava. Eu sabia qual era a pura, qual era a misturada. Então, eu tinha livre acesso à cocaína. Eu cheirava a cocaína pura. Eu não tenho a cartilagem nem do meu nariz, eu tenho mais. Não conseguia me libertar. E fui desafiado por um obreiro. O obreiro virou para mim e falou: rapaz, se você for lá um domingo, lá na igreja, eu deixo de ser obreiro se você não sair de lá curado desse vício que você tem. E eu virei para ele, olhei e falei: obreiro, como assim? É 30 anos, obreiro. Você pode até estar brincando comigo. Eu tento parar uma semana, um mês, e não consigo. E quando volto, eu volto uma semana na rua, direto, sem ir em casa, sem fazer nada. E eu vim. Eu cheguei aqui e eu falei: meu Deus, se isso for verdade, se isso for verdade, eu quero que aconteça na minha vida. E eu desci por essas escadas aqui, eu não vi mais nada. Só vi quando eu estava aqui no altar. E quando eu voltei para casa, as coisas começaram a... Assim, eu cheguei na minha casa, a minha casa estava tão clara que eu falei assim: meu Deus, trocaram as lâmpadas na minha casa. E aí eu continuei minha vida. Isso foi no dia 22 de fevereiro. E quando foi no dia 10 de março, eu me batizei nas águas. Porque o pastor aqui falou assim: rapaz, se você permanecer e obedecer, você arrebenta. E aí eu falei: então é o Espírito Santo que eu quero. Eu, com 22 dias na igreja, na minha mente, eu pensava assim: Deus que é o dono do tempo. Então, se Ele é o dono do tempo, para Ele não existe tempo. Então, eu tenho certeza, se eu buscar a Deus, porque a minha sede era ter o Espírito Santo. Eu não priorizei que a minha mulher voltasse, que meus filhos voltassem, que eu queria. Eu não priorizei nada disso, eu só foquei nisso. Eu só pensava nisso. Eu trabalhava na parte da tarde, 2 horas da tarde, e fui trabalhar. Nisso, quando eu cheguei lá no meu trabalho, tinha um parente meu lá me esperando. Ele virou para mim e falou: olha, rapaz, eu não te dou um mês para você voltar para o tráfico e voltar a cheirar de novo. Se você quer ver, eu falei sim. Eu olhei para ele e fiquei quieto. Ele foi embora, e onde eu trabalhava, era segurança no mercado, lá estava em obra, e eu fui para dentro daquele banheiro, bispo. Eu olhei dentro daquele vaso ali e falei: meu Deus, eu sou pior do que isso. Eu sou pior do que isso. E o Senhor me escolheu, foi o Senhor que me escolheu, não foi eu que escolhi o Senhor, porque eu não tinha condição de escolher nada. E aí, quando eu saí do banheiro, por incrível que pareça, o meu encarregado estava lá de fora e falou para mim: olha, a partir de hoje você não trabalha mais aqui. Aí eu falei, sabe, Sem motivo. Sem motivo. Eu fiquei olhando para ele, e ele, já tem até outro rapaz aí. E aí eu falei: tudo bem. Eu já tinha ido na igreja de manhã. O que eu pensei? Peraí, meu Deus, o Senhor, então, agora que o Senhor vai ter que me justificar, porque olha a minha situação. Eu não vou na igreja para falar com o pastor, não. Eu vou falar com o Senhor, porque foi o Senhor que me escolheu. E eu quero o Espírito Santo para morar dentro de mim, porque eu sei que eu tendo o Espírito Santo, eu vou conseguir andar, eu vou para frente. Bispo, eu cheguei na igreja, não tinha 10 pessoas na igreja. E o pastor: quem quer o Espírito Santo? Quem quer receber o Espírito Santo, vem aqui na frente. Aí vi aquelas 10 pessoas e eu foi aquela meia hora de busca ali na frente do altar. Eu não priorizei nada material. Eu só falei com Deus: meu Deus, eu preciso do teu Espírito. Porque se eu não tiver o teu Espírito, eu não vou vencer o que porque a vida que eu vivi era uma vida que eu tinha as coisas fáceis. Então eu sabia que sem o Espírito Santo, eu não ia vencer aquilo. E aí, bispo, eu senti uma coisa tão profunda dentro de mim. Como eu falo, eu fui lavado ali, eu fui transformado ali naquele lugar. E aí, quando terminou a busca, o pastor veio me perguntar: você sabe o que aconteceu aqui, rapaz? Eu falei: eu sei, hoje eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu saio daqui
e eu vou arrebentar. E aí, eu saí de lá querendo rir, querendo chorar, querendo falar de Jesus para todo mundo que eu via. E, não tem mais, bicho. Saí da igreja e fui para casa, porque aí eu já não tinha mais trabalho, não tinha mais família, não tinha mais nada. Cheguei em casa, quem estava me esperando lá? A Light para cortar a luz. Cortaram a minha luz. E eu fiquei sem nada. Eu falei, meu Deus, agora é o Senhor, é eu e o Senhor. Não queria saber se foram cortar a minha luz, não queria saber de nada. Até para os rapazes da Light eu falei de Jesus naquele dia. E aí eu fui indo. As pessoas depois me interrogaram, ué, como assim você tem 20 dias, 22 dias na igreja e recebeu o Espírito Santo? E eu tenho 5 anos aqui, rapaz. Você está maluco? Falei assim, olha só, se você tem 5 anos, 10 anos, não importa. Eu sei que eu tenho, o meu Senhor mora dentro de mim. A mesma firma que me mandou embora me chamou de volta para trabalhar, também do nada. Ligou para mim, vem que estou precisando de um segurança, que eu não tenho segurança melhor que você. Então, voltei. Aquele parente hoje ele me liga todo dia, até me pediu perdão já, porque a minha família toda, infelizmente, bispo, ela veio nessa situação no tráfico de drogas, né? Entendeu? Eu quebrei a maldição, quebrei a maldição. Hoje é só alegria, felicidade, sabe, bispo? Eu conheci minha esposa aqui no Solo Sagrado. No final do ano eu já vou me formar em logística. Na faculdade eu não tinha curso, eu não tinha nada. Minha esposa me incentivou. Minha esposa já tem várias faculdades e ela está fazendo faculdade porque ela falou, não, você vai fazer a faculdade? Eu vou fazer junto contigo. Ela vai se formar junto comigo no final do ano agora. Deus abençoe.